Alô pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Leonardo aqui dando continuidade ao estudo da administração geral. Agora nós estamos falando sobre a teoria burocrática. Vamos seguindo aqui da onde a gente parou da aula passada, certo? A gente estava falando justamente sobre essas características aqui, as três principais características da teoria burocrática: as organizações formais ou burocráticas, como são chamadas, e a gente já falou sobre o que vem a ser então as organizações informais, apresentam três características principais. Aí vocês se atentem a um macetezinho. Como é que eu vou lembrar das três características principais da teoria burocrática? Lembre de FIP. FIP, formalidade, impessoalidade e profissionalismo. Então, três características principais da administração burocrática: FIP, formalidade, impessoalidade, profissionalismo. Aqui estão alguns historianos que a gente viu na aula passada, né, que demonstram o quão moroso pode ser os processos quando se aplica de maneira muito incisiva os preceitos, os conceitos, as ideologias, as diretrizes da administração burocrática. E aí vamos falar sobre cada uma dessas três características. Primeiro é a formalidade. Então vamos lá, formalidade. As organizações são constituídas com base em normas e regulamentos explícitos. Eu vivo falando aqui, ó, teoria burocrática, falou em lei, falou em norma, falou em regulamento, falou em regra, teoria burocrática. Então, são constituídas com base em normas e regulamentos explícitos, leis que estipulam os direitos e deveres dos participantes. O que é ser explícito? Estar à vista de todos, ok? Então, por exemplo, as nossas leis, aí, por exemplo, direito penal, né? O que torna matar alguém um crime está escrito na lei que matar alguém é crime. E isso está explícito, ou seja, está escrito, está para todo mundo ver que matar alguém é crime. Então isso é uma lei, uma norma, um regulamento explícito, quando ela está à mostra, né, à disposição, disponível para qualquer pessoa poder visualizar. Isso é explícito. Então, quanto à formalidade, a característica da formalidade diz respeito a isso. As organizações são constituídas com base em normas e regulamentos explícitos. E isso para a teoria burocrática. O comportamento não depende dos caprichos pessoais dos administradores. E aí a gente está falando das pessoas que mandam, não depende dele. Por quê? Porque tudo já é pré-ordenado, pré-estruturado. Cada atividade dentro da organização ela já é desenhada, vamos dizer assim. A gente já sabe, ó, essa pessoa quando pegar o produto X, ela leva para o lugar Y. Isso já está pré-determinado antes mesmo desse produto ser fabricado, ok? Uma das principais vantagens da teoria da burocracia ou da teoria burocrática: todos são iguais perante a lei, né? Então, inclusive está lá na nossa Constituição. Eu vivo falando que o Brasil é um tipo de organização e tá vendo? Ela é regida por normas e regulamentos. Então há elementos da teoria burocrática no Brasil, vamos dizer assim, como país. Há elementos burocráticos no Piauí como estado, há elementos burocráticos em Angical como cidade. Por quê? Porque esses entes federativos, esses entes, né, como é que eu vou dizer assim, esses entes, país, o estado, né, o município, eles são regulados com base em normas, né, em regulamentos, são constituídos com base em normas e regulamentos, né. Então, ó, todos nessas normas e regulamentos disse que todas são iguais perante a lei. Seria muito bom se fosse assim, né? Mas a gente sabe que nem sempre. Porém, essa característica aqui, essa característica não, né? Essa vantagem, ela nem sempre se aplica à iniciativa privada, né? Na iniciativa privada, todos não são iguais, vamos dizer assim, tem o mesmo peso para a organização privada, perante não a lei, mas o regulamento daquela. Por exemplo, o diretor, chefe, o presidente, ele não é igual para a organização privada como um funcionário de um nível inferior, ok? Então isso se aplica mais a órgãos públicos, organizações públicas. A segunda característica é a impessoalidade. E a impessoalidade: nenhuma pessoa é empregada ou vassalo de outra. Olha só, isso é um exemplo de quanto a aplicação em entes públicos. A gente sabe que privado é justamente o contrário, né? Existe sim a relação empregador-empregado.
A obediência dos funcionários não é devida à pessoa que ocupa o cargo, pessoalmente, mas ao cargo que ocupa. Pronto. A impessoalidade quer dizer o seguinte, gente. O que vale é o cargo, não a pessoa que ocupa o cargo. O que quer dizer isso, professor? Por exemplo, vamos dizer uma loja, aí uma Magazine Luiza. Exemplo, uma Magazine Luiza. E aí nessa Magazine Luiza existe o cargo, estou falando de cargo de gerente geral e cargo de chefe do setor de vendas. Pronto. E cargo de vendedor. Então o gerente geral manda no chefe de setor de vendas, que esse manda no vendedor. Pronto. E aí eu já tenho uma disposição hierárquica, que é mais uma das características dos elementos que compõem a teoria burocrática. Né? Essa disposição hierárquica, dizer quem manda em quem. Pronto. Gente, é o seguinte, a obediência do vendedor não é pro José, que ocupa o cargo de supervisor de vendas, e nem pro Pedro, que ocupa o cargo de gerente geral. É pro cargo supervisor de vendas e pro cargo supervisor geral. Por quê? Porque uma hora esse supervisor de vendas pode ser muito bem alterado, pode sair o José, entra a Valéria, e aí o vendedorzinho lá, ele vai ser subordinado, né? Ele vai ter que responder agora a essa Valéria, não ao José mais. Ou seja, a obediência do funcionário não é devida à pessoa que ocupa o cargo, mas ao cargo que ocupa, né? Ao cargo em si. O que conta é o cargo, não a pessoa. A formalidade e a impessoalidade fazem a burocracia permanecer a despeito das pessoas. Ou seja, o que vale é a instituição e o que vale são os cargos dessa instituição, não as pessoas que compõem. Inclusive, a gente vai até falar sobre isso mais adiante. Ok? A terceira característica lá do FIP é o profissionalismo. Os cargos de uma burocracia oferecem seus ocupantes uma carreira profissional e meios de vida. Né? Um salário regular, e a escolha para ocupar um cargo deve-se às suas qualificações. Isso aqui é o conceito mais importante quando se fala de profissionalismo, que são aprimoradas por meio de treinamento especializado. Ou seja, via de regra, a burocracia pede que quem ocupe determinado cargo seja aquela pessoa que tenha mais qualificação para ocupar, ou seja, que entenda mais daquele trabalho que desempenha aquele cargo, né? Olha só, hoje em dia, vocês aí, se vocês fossem donos de uma empresa, vocês queriam isso para a empresa de vocês, que eu tenho um cargo X, mas eu quero, não é qualquer um que pode ocupar esse cargo, não, tem que ser a pessoa mais qualificada. Não é interessante? Hoje em dia toda empresa não quer isso? Pronto, você está vendo? É uma teoria de lá de 1900 e carne assada, é uma teoria, inclusive das teorias clássicas, das teorias antigas da administração, que ainda hoje preceitos, né, conceitos delas são levados em consideração, certo? O que é que vai de encontro a isso bem daqui? É o que a gente vê muito no setor político. Eu acho que você já deve ter ouvido falar num tal de QI, que não é mais de coeficiente intelectual, é de quem indica. Hoje em dia, na política, é muito normal, principalmente em cidades do interior, Angical, por exemplo, Floriano, Teresina, Água Branca, seja lá, os gestores municipais, eles colocam em determinados cargos pessoas por interesse político, por amizade, por troca de favor, e não por aquilo que aquela pessoa tem de competência para exercer aquele cargo, certo? Então vai totalmente em contra aquilo que prega a teoria burocrática, que ela quer que a escolha para ocupar um cargo, logo que para ela o que importa é o cargo, não a pessoa, deve ser as suas qualificações, não, né, a personalidade da pessoa, não a pessoa em si, que são aprimoradas por meio de treinamentos especializados. E aí, essas qualificações podem ser aprimoradas por meio de treinamento especializado, certo? Então, a gente já viu aqui o que significa essas três principais características da teoria burocrática: formalidade, a impessoalidade e o profissionalismo. Formalidade diz que as organizações são constituídas com base em normas e regulamento. A impessoalidade, a obediência não é devida à pessoa que ocupa o cargo, mas ao cargo, né? Que é ao cargo, sim, ao cargo em si, na verdade. E, por último, profissionalismo, que a escolha para ocupar um cargo deve-se às suas qualificações, ou seja, deve ser levada em conta as qualificações dessas pessoas, certo? Algumas outras características a mais, além daquelas lá, essas são as principais. Então, caráter legal de normas e regulamento, isso aí é a mesma coisa do princípio da característica da formalidade.
Caráter formal das comunicações. O que é isso? O caráter formal das comunicações é justamente o oposto do falar simplesmente de boca ou trocas de mensagem no WhatsApp. O que é a mensagem formal? Mensagem formal é por via de documentação, e-mails institucionais. Aqui no IFE, por exemplo, toda vez que tem, por exemplo, reunião, conselho de classe, reunião de pais e mestres, essa informação chega para a gente não com o Rogério ou a Samara, né? Falando, mandando um áudio, simplesmente, ou ligando, ou mandando mensagem no WhatsApp. É mandado um e-mail institucional comunicando. Por quê? Porque é uma atividade oficial da instituição. Então, isso é uma característica, por exemplo, burocrática. Outra, caráter racional da divisão do trabalho. Divisão do trabalho está diretamente relacionada àquela função lá, a segunda função do administrador, que eu espero que vocês saibam. Dê pause agora e tente saber qual é a segunda função. Pronto, espero que tenham dado pausa e agora vamos ver. A segunda função do administrador é a organização, lembra? É o pode ser, planejar, organizar, dirigir e controlar. Na organização é que eu faço a divisão do trabalho, divisão das tarefas. É que eu vou dizer quem vai fazer o quê. Ok? Eu faço a alocação de pessoas e recursos. E esse caráter de divisão do trabalho tem que ser racional. Ou seja, em detrimento, eu tenho que desconsiderar a parte emocional e levar em consideração a racional. Vamos supor que eu seja um gestor de uma empresa, um dono de uma empresa, e aí eu vou ter que fazer uma divisão de tarefas. E aí, só porque eu gosto mais da Maria, eu boto ela para fazer as melhores tarefas. Sendo que eu sei que quem tem mais competência para desempenhar essas tarefas seja a Paula, certo? Se eu fizer isso com base na emoção, ou seja, eu colocar a Maria só porque eu gosto mais dela, eu estou indo de encontro eu estou em contra uma das características da teoria burocrática. Ela pede que esse caráter de divisão do trabalho seja racional, ok? Impessoalidade das relações, hierarquia e autoridade. Gente, hierarquia, toda vez que se fala de hierarquia e impessoalidade, essa coisa mais sisuda, mais... a teoria burocrática, ela é a cara das organizações militares, porque lá, quando a gente entra até morrer lá dentro, se vive dizendo hierarquia e disciplina, certo? Questão da impessoalidade também. Hierarquia nas autoridades, ou seja, estabelecimento bem claro de quem manda e quem obedece. Rotinas e procedimentos padronizados. É por isso que quando fala de rotina e procedimentos padronizados, eu vou de encontro com os comportamentos. O comportamento não depende de caprichos pessoais dos administradores. Por que o comportamento na organização não depende dos caprichos pessoais dos administradores? Olha só, porque as rotinas e procedimentos elas já são padronizados, certo? Toda vez é sempre a mesma coisa. Padronização é outra característica muito ligada à teoria burocrática. Mas a padronização você já viu que é característica também de outras teorias. Competência técnica e meritocracia. Eu acredito que você já tenha ouvido falar nessa palavra meritocracia. E seria muito bom que a gente tivesse em sala, que a gente faça um debate em cima disso aí. Ver quem concorda, quem é que acha que existe ou não a meritocracia e até que ponto ela existe. Eu, por exemplo, particularmente, eu acredito na meritocracia, só que ela não é uma regra. Ela é uma exceção. Okay? O que é que a meritocracia prega? Meritocracia prega que você... colhe os frutos, vamos dizer assim, principalmente no sua vida profissional, de acordo com os seus méritos. Ou seja, se você estudou mais, se você fez mais cursos, se você trabalhou de forma melhor, e aí os méritos que vêm por conta disso são com base na sua meritocracia, certo? Mas aí é um tema que eu nem gostaria de entrar aqui, porque daria uma aula toda só para a gente falar sobre meritocracia. Mas a teoria burocrática, ela prega a meritocracia. Só deixar isso claro. Especialização da administração, ou seja, olha só, isso já vai de encontro, sabe com o quê? Com a teoria clássica de Fayol. Lembra que o Fayol diz que a função do administrador tem que ser uma função à parte das outras funções da organização. E ela tem que ser especializada. Se repete esse mesmo entendimento aqui na teoria burocrática. Teoria burocrática prega a especialização da administração. Profissionalismo dos participantes, então todas as pessoas que compõem a organização, desempenhando toda e qualquer tarefa, devem ser extremamente profissionais e completa previsibilidade do funcionamento. Isso é uma das outras características da teoria burocrática, que o funcionamento dela já é previsível, a gente já sabe como ela opera. Por quê? Porque são padronizados, certo? Bem,
finalizando aqui esse vídeo, já dá pra gente desenrolar algumas coisinhas aí, ok? E aí na próxima aula a gente segue falando mais sobre a teoria burocrática. Uma teoriazinha maior, certo? Mas é muito interessante. Valeu, continue se cuidando.